Bolsonaro garantiu que nunca mais haverá uma eleição nesse país. Vocês confiam nessas urnas inauditáveis? Vocês acham que vai ter alguma eleição no futuro? Eu discordo dos 3 principais argumentos do Cogos. Paulo Cogos tem muito mais formação lógica, teológica e tudo mais do que eu, mas a questão aqui não é de teoria, é de fato. Há uma falsa dicotomia. Bolsonaro não é de direita. Não houve nenhuma medida de Bolsonaro de direita. Você dizer, ele fez o que o tio do Zap faria. Beleza, é verdade. Mas ele era o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele escolheu o comando do Exército, bicho. Ele deu poder total aos melancias dos merdas. A Espanha, há 300 anos, desde o texto espanhol, diz o seguinte: quando um exército de leões é comandado por uma cadela, eles lutam como cadelas. Se um exército de cadelas for liderado por um leão, eles lutam como leões, não é isso? A tropa é o reflexo do comando. Qualquer pessoa sabe disso no interior. O sargento, o cabo, o soldado, eles, dependendo, você mudou o oficial de dia, vai mudar completamente o comportamento da tropa. É mentira o que eu estou dizendo? Bolsonaro deu poder total àqueles que mamaram durante 20, 30 anos e publicamente defendiam o desarmamentismo com Vilas Boas. O que você esperava depois disso? Ele, eu recebi informações erradas. Porra! Se no gabinete de transição você estava indicando gente filiada ao PSOL, porra, o que você esperava receber? Você esperava receber que tipo de inteligência? Nomeando Moro? Moro, ministro da Justiça, um desarmamentista declarado, um totalitarista declarado. Pelo amor de Deus. Ele chegou lá para pedir o cargo a Bolsonaro com as 10 medidas nazi-castro fascistas, com medidas que foram criadas e defendidas por Stalin, Hitler e Fidel Castro, não é isso? Porra, como é que o cara coloca um cara desse no ministro da Justiça? Que espécie de inteligência ele recebia? Que espécie se você é uma média com quem você anda e você se cerca de vagabundo de melancia, você vai ser o quê? Você vai se comportar como? Eu acredito, sinceramente, que Bolsonaro, na hora de dormir, agora não, agora eu duvido que ele se ache homem. Não é possível que a essa altura do campeonato ele ache que as eleições foram legítimas e que é hora de pacificação. Eu acredito, sinceramente, que ele só está no Brasil para garantir que a impunidade dos filhos dele paga pela submissão dele. Não é isso? É a única explicação. Porque se ele realmente acreditasse que as eleições são inauditáveis e não foram honestas, ele tinha que sair do país, tirar a família dele do país e se dedicar a denunciar os crimes da ditadura. Não. Ele serviu durante 4 anos de agente de vaselina do PT e continua hoje. Ele foi à televisão pedir pacificação, submissão, defender que a MP do PT fosse aprovada, bicho. Ele veio aqui se comportar como uma cadela, colocando a barriga para cima e pedindo que as pessoas não acabar, que agora está na hora de ajudar o PT. Essa é a função? É isso, direita? É essa a esperança de vocês? Acabou a eleição, porra! Acabou essa estado de exceção. Nunca mais haverá eleição no Brasil devido à cadela. Acabou! Nunca mais vai ter eleição. Vocês acham que vai ter eleição? Vai chegar alguém decente e ganhar a eleição? Eles são donos dos partidos, eles contam os votos, eles escolhem quem pode ser candidato, e se você ganhar a eleição, ele vai dizer que não valeu. Não aconteceu agora dezenas de casos de gente que não cometeu crime nenhum e teve mandato cassado? Nunca mais haverá eleição, e nunca mais haverá eleição devido à covardia ou à traição integral de Bolsonaro. Não é que ele errou. Errou é quando você faz uma coisa errada dentro de uma lógica. Todos os atos do governo, desde o gabinete de transição, foram de total submissão ao movimento esquerdista. Quando eu me refiro ao PT, aqui não ao partido PT, ao movimento esquerdista em geral, é PSOL, PCdoB, ele nomeou pessoas ligadas intimamente a todos esses grupos. É isso que é errado. Ele não chegou e atirou e errou os alvos. Ele atirou em nós, ele acertou. Precisamente, o governo Bolsonaro, em qualquer medida macro-institucional, foi inferior a Dilma, a Lula, a todos os presidentes da nossa época, tempo de vida. Você perguntou qual o presidente melhor que Bolsonaro? Temer. Para quem viveu um pouco mais, Itamar, que estabilizou a economia, né? Ainda teve escândalo com mulher, pelo menos não tinha viadagem no meio, né? Não ficava beijando os caras do STF que ele ajudou a combater, né? Eu responderia, em nosso tempo de vida, todos, até Collor, fazendo as pessoas se matarem com confisco de poupança, em termos institucionais, não foi pior do que Bolsonaro. Espera um pouquinho, ó. Deixa eu aproveitar para agradecer que nós acabamos de bater o recorde de audiência do canal. 1.870 pessoas aqui. Opa, esse negócio não para aqui, não. Muito obrigado a todos. E vamos passar para os últimos 5 minutos do Paulo, mas acho que depois a gente dá mais 5 para cada um, tá bom? E aí a gente vai ver as perguntas. Então, Paulo Cogos, o microfone é seu. O Renato Amoedo,
ele mesmo admitiu, nos 5 minutos dele, que o Bolsonaro avisou que não ia mais ter eleições transparentes no Brasil e que o Lula ia ser solto e ia ganhar. Então, era como um grito reprimido de alguém que sabia das coisas, mas não podia fazer nada porque estava acuado. Essa é a leitura que eu faço. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que o Renato esteja certo. O problema é que nós não podemos fazer julgamentos precipitados. E quando o Renato Amoedo fala que Itamar, que Sarney, que Dilma, Temer foram melhores que o Bolsonaro, você não está fazendo, Renato, uma ponderação de acordo com o momento histórico. Sarney não desarmou a população, Bolsonaro desarmou. Vamos lá, o Sarney governou antes do Estatuto do Desarmamento, outorgado por aquele desgraçado que já está no inferno, do Gerson Camata, desarmamentista do inferno. Nunca a população conseguiu adquirir tantas armas quanto no governo Bolsonaro, que foi muito bom. Poderia ter feito mais? Poderia. Agora, você dizer que o Temer foi melhor que o Bolsonaro, eu discordo frontalmente. Primeiro, que o Temer nomeou o inominável para o STF, o Xandão. Então, você pode ter certeza que o Temer está por trás de muito do que ocorre, e o Temer está ligado às mesmas elites que controlam tudo isso que você está vendo, Xandão, STF, Gilmar Mendes, Dória, Lide, Barroso, perdeu o Mané, tudo aquilo. O Temer está por trás. O Temer aprovou a pior lei que alguém já aprovou na história do Brasil, que foi a lei da imigração, e que está trazendo terroristas para dentro do Brasil, terroristas estes que estão se juntando com a extrema esquerda para causar um caos em caso de impeachment do Lula. Então, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Itamar Franco, ele e todas as pessoas envolvidas no Plano Real, Fernando Henrique, fizeram o que fizeram para cancelar qualquer possibilidade do Brasil adotar o dólar, como El Salvador, que você elogiou e elogiou bem, adotou, ou o ouro. Então, depois eu posso fazer até uma live econômica para explicar como que o Plano Real foi um plano para desmantelar a economia brasileira e acabar com as nossas reservas através de um câmbio artificial, nos tornando vulneráveis ali na crise de 1998. Então, eu continuo dizendo, tirando aqueles sujeitos lá do período pré-imperial, e talvez o Café Filho e o Carlos Luz, não teve ninguém melhor que o Bolsonaro até agora, por pior que o Bolsonaro tenha sido, e eu não discordo das críticas pontuais que você fez contra ele. Ah, mas ele foi um péssimo comandante das Forças Armadas, ele era uma ovelha comandando leões. Não. Ele pode até ter sido fraco, e essa é uma crítica que eu tenho a ele. Muito fraco. Mas o fato é que as Forças Armadas não são comandadas por pessoas sem comando. São comandadas por traidores. Os generais são traidores. E Marco Túlio Cícero deixou isso bem claro. Um país pode sobreviver aos tolos, aos fracos. Você pode falar que o Bolsonaro foi fraco, foi tolo. Pode sobreviver a inimigos externos. Mas quando existem traidores em posição de comando, aí não tem muito jeito. E foi o que aconteceu com esse bando de melancias no poder. Em relação ao PIB da Dilma, meu amigo, pelo amor de Deus, nunca houve tanta expansão monetária quanto no Lula 2 e no Dilma 1. Vocês se lembram que a crise de 2015 foi uma das maiores da história. Então, a crítica que você pode fazer ao Bolsonaro é a seguinte, é uma crítica que George Washington faria. Com quem você está se associando? É melhor ficar sozinho do que se associar com o filho da puta. O Bolsonaro se associou com um bando de filhos da puta. E esse é um erro que ele cometeu. E como o Bolsonaro é a única alternativa viável da direita, que o Bolsonaro acorde e não cometa mais esse erro. Agora, nós também não podemos cometer o erro de virar os canhões para nossas próprias tropas e começar a fazer fogo amigo e nos digladiar e nos deslegitimar enquanto a esquerda continua coesa. É aquela cena que você vê naquele filme Fomos Heróis. O sujeito que estava no rádio, rádio operador, transmite as coordenadas erradas para os aviões e os aviões jogam bomba nos próprios aliados, por um erro do rádio operador. Só que o rádio operador, ao mesmo tempo, estava evitando que os comunistas destruíssem completamente o batalhão. E aí o comandante Halmor, que era interpretado pelo Mel Gibson, fala, cara, acorda, ó, não erra mais, mas continua que você está nos salvando aqui, continua, faz o seu trabalho. E é isso que nós temos que fazer com o Bolsonaro. O Bolsonaro, acorda, você fez merda, mas continua. Nós temos que lutar juntos, enquanto nós tivermos esse inimigo em comum. É isso. Por isso que eu gosto, ó, 2 amigos civilizados, nem precisei, achei que eu ia precisar interromper os caras, aí separar a briga, nada disso. São 2 pontos de vista bem diferentes. Eu não vou dar minha opinião agora, porque não é minha função aqui. Então eu vou dar mais 5 minutos para cada um,
E depois eu tenho 2 perguntas para os dois, que não tem a ver com esse assunto. E vamos ler as perguntas das pessoas que estão assistindo. Quem quiser mandar um superchat. 2.002 pessoas na live com o Renatão. Sábado eu falei, eu quero 2.000 aqui. 2.000, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês, viu? Tô contentão aqui com esses 2 amigos que me honram aqui. Acho que a maior honra desse canal reunir essas 2 figuras aqui. Então, mais 5 minutos para o Renatão e depois 5 minutos para o Paulo. A doutora Vera tá com o microfone desligado, hein? Paulo me fez uma pergunta, na verdade 2 eu respondi, e eu faço 2 perguntas para ele, que ele não respondeu. Você realmente acredita que vai ter uma eleição legítima que vai mudar o futuro do Brasil agora? Você acredita nas eleições, nessas urnas inauditáveis? Você acredita? Existe uma disciplina, e isso já foi demonstrado formalmente há mais de 70 anos no Public Choice Theory, que em regimes de exceção não existe eleição. Você só vota com os pés ou com armas. A única oposição é o desinvestimento, é tirar dinheiro desse país ou pegar em arma e matar a gente. Você só existe guerra com 2 lados organizados. Nós não somos organizados. Se você fizer isso, você vai morrer de graça. A única maneira de se opor à ditadura é comprar Bitcoin e tirar dinheiro do país. É por isso que eu digo, vocês recebem superchats, vocês estão colaborando com informações e com dinheiro ao inimigo. Bolsonaro não é nosso aliado. Ele traiu o país. Se ele viu que os generais eram melancias, como o Olavo disse, todos eles são traidores. E o Heleno é o menos traidor, né? Se todos eles eram traidores durante 4 anos, e ele nunca desautorizou, nem tirou ele de nenhum cargo, ele é o quê? Quem nomeia e mantém traidor no cargo é o quê? Ele não é o traidor? Ele é a puta virgem do brega? Bolsonaro não é direita. Se ele fosse, ao menos... Se ele tivesse alguma intenção, o mínimo de honra, ele não estaria no Brasil e ele não estaria continuando trabalhando como ele trabalhou nos últimos 4 anos como agente de pacificação do PT. Se Haddad tivesse ganhado a eleição, eu sei que não existe isso na história, é muito difícil, mas se Haddad tivesse ganhado a eleição, vocês acham que aprovaria... A pior lei, na minha opinião, não é a lei de imigração, não. A pior lei da história do Brasil, apoiada e Bolsonaro, é um crime de tipo aberto, é um crime que não existe uma tipificação objetiva, de violação psicológica de mulher. Você gritar a mulher, você pode ir para cadeia. Não é pequeno potencial ofensivo, não, é um crime grave, que foi apoiada e sancionada por Bolsonaro, não é isso? Você der um grito em qualquer mulher, você vai para cadeia, acabou. Ah, você olhou para ela de uma maneira... Não é gritar, o tipo é interferir psicologicamente. O que significa isso de maneira objetiva em comportamento? Não existe. Qualquer juiz que interpretar que você incomodou a mulher, cadeia, não é isso? E graças a quem? Ao presidente mais cor-de-rosa da história do Brasil. Inclusive a mulher dele lá defende que foram 71 leis feministas. Né? É porque ela não deve saber o que é lei, mas foram 71 normas. Mas voltando, repito. Primeiro, não adianta defender Bolsonaro para organizar a oposição, porque ele com dinheiro na mão não utilizou nem 1% do cargo comissionado dele para organizar nenhuma oposição. Certo? Ao contrário, Bolsonaro, durante 3 eleições seguidas, só indicou vagabundo. Ele sabotou todas as candidaturas de decentes de vereador a senador. Quem ele indicou anticomunista para ser candidato a senador, governador viável? Os candidatos oficiais dele eram pessoas como o Tarcísio, que tinham mamado em Dilma. Eles mamaram em Dilma. Ele podia ter colocado qualquer um no Brasil para ser senador onde ele quisesse. Ele podia colocar qualquer um no Brasil para ser prefeito, vereador onde ele quisesse. Ele alugou um partido para fazer uma base? Ele utilizou quantos por cento dos cargos comissionados para financiar uma militância capitalizada? 0. Ele utilizou essa grana para satisfazer os inimigos, para dar dinheiro ao movimento comunista, não é isso? Não é isso que ele fez? Ele é nosso amigo ou é nosso inimigo? Bolsonaro é um amigo ou inimigo da liberdade? Ah, ele fez o que qualquer tio do Zap faria. O tio do Zap teria colocado um cara do PCdoB no STF? Se ele fosse homem, ele não preferia morrer do que fazer isso? Repito aqui, quem disse que preferia morrer do que... Quem disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde? O tio do Zap não era comandante-chefe das Forças Armadas. Até hoje, os políticos de direita, dizem, eles acham que são jornalistas, eles acham que são tio do Zap. Os deputados da direita acham que denunciar Maduro lá na frente é a obrigação dele. Não, não é. A obrigação do comandante supremo das Forças Armadas
em um ambiente revolucionário é promover uma contra-revolução. E ele sabe muito bem que foi eleito para isso, chegou lá, se acovardou e serviu ao inimigo. Bolsonaro não é de direita, Bolsonaro não vai organizar nenhuma oposição, porque ele não fez isso quando tinha dinheiro e nunca mais ele terá, e nunca mais haverá eleição no Brasil. Você está achando o regime ruim? Desinvista, venda seu carro, venda sua casa, venda ações, não seja comparsa do pagamento do salário dos seus inimigos. Não invista em um sistema que quer castrar o seu filho e transformar sua filha em uma prostituta morteira.